tumulto essa presença. Eu não sei se você sente da mesma forma. Eu não sei se o ambiente que eu estou é o mesmo ambiente que você está. E eu confesso que eu entrei aqui hoje bastante preocupado. Eu estou com muito temor nesta noite. Não que eu não tenha, mas hoje eu sinto o peso da responsabilidade maior. Eu te peço atenção nesse momento. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não tenho problema nenhum em ministrar a palavra de Deus. Eu ministro desde os meus 15 anos. Mas hoje algo diferente aconteceu. E quando eu entrei aqui, eu fui ali orar, eu falei: Senhor, meu coração sente um peso. E aí eu falei: eu vou tentar adorar a Deus para entender melhor. E aí algumas coisas no meio do louvor foram abrindo algumas coisas dentro de mim. Existem coisas que a gente vai viver na nossa vida como cristão, que só ir à igreja será suficiente. Porém outras, elas vão requerer da gente algumas coisas. O mundo espiritual, como ele funciona, como ele trabalha, daquilo que você entende, você desfruta. Se o inimigo, se o diabo, ele conseguir enganar a igreja em alguns fundamentos, ele não precisa tirar ninguém daqui de dentro. Amém? E aí eu entendo que Deus tem algo para nós, tem uma mesa posta aqui, amém? Eu sempre falo isso, a gente sempre se reúne e Cristo, Jesus, separa uma mesa para a noiva dele. Todas as vezes, você nunca vai chegar diante dele, ele vai te mandar embora vazio, sem te dar algo. Ele vai sempre preparar uma mesa, e é uma mesa nesta noite. Porém, esta mesa, ela tem algumas coisas que vai transformar quem a gente é de fato. E aí o tema: identidade de filho, uma paternidade resolvida e o espírito de orfandade rejeitado. Eu esqueci meu caderno em casa e eu já não gosto de usar, mas eu falei: eu preciso falar tudo que Deus me deu, mas eu acho que é por isso que eu estou assim. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Pai, nós iremos fazer menção da Tua palavra. E nós cremos que é do Teu maior interesse, Deus, falar com a Tua igreja. Revelar, Senhor, o Teu coração aos Teus filhos. E eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que os corações se convertam à Tua voz nesta noite. Que os nossos corações se aqueçam à voz do Teu Espírito de uma forma, Pai, nunca antes, Deus. Nós queremos repreender toda a distração, daquilo que vem roubar a Tua palavra, porque nós cremos que nesta noite, Pai, pessoas vão sair daqui transformadas da sua vida, que até hoje tiveram uma vida talvez sem motivação, sem, Senhor, sentido, mas não entendendo por que elas nasceram, por que elas foram chamadas, mas nós cremos que o diabo vai perder sobre elas, Pai, domínio. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que os olhos espirituais se abram, que os ouvidos se abram, que os corações se encham da Tua presença, a ponto de que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 8, e o verso de número 15 e 16. Uma das cartas de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, o versículo de número 15, amém? Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma declaração, o próprio Deus falando, no meu espírito testifica no teu espírito que vocês são filhos de Deus. É uma resposta. O versículo anterior está dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão para novamente estarmos com medo ou em temor, mas recebemos o espírito, de adoção, ao qual nós somos chamados de filhos e podemos o chamar de Abba, Pai. Duas verdades, e essas verdades elas são libertadoras. Desde os tempos primórdios, desde de quando Deus criou todas as coisas, existia um plano entre a questão da paternidade. Então Deus sempre olhou para aquilo que Ele ia projetar e construir, criar e formar como homem, e criou a questão da paternidade. Só que essa verdade nos nossos dias, ela tem sido meia defasada no seu real sentido. Se você pegar um estudo, vamos dizer que em 2021, 53,9 mil crianças, pessoas, não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. 887 mil recém-nascidas foram registradas sem o nome do pai. O diabo desde sempre entendeu a importância da paternidade. E por isso tentou e tem tentado desfigurar a importância da figura paterna. E aí a gente vai entender na sociedade totalmente doente, pessoas sem estrutura familiar, porque se você pegar o currículo histórico dessa família, desse adolescente, dessa criança, desse homem, você vai ver que o passado, os pais, quem ele foi, são marcas que trouxeram e construíram nele algo que não reflete o versículo 15 e muito menos o 16. Eu estou falando de estatística, de números, mas que de fato reflete dentro da igreja. Quando Deus ele cria este plano, Ele coloca este plano para a igreja, Ele estava declarando uma verdade que ia libertar a gente de muitas coisas. Quando a gente aceita Jesus, eu vou entrar na mensagem, mas preciso falar sobre isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente acha que só o fato de aceitarmos a Jesus e termos Ele como Senhor e Salvador, até falamos, é o suficiente e Salvador. E aí a gente colocamos um ponto ali. Só que quem disse que termina ali? Ali seria e deveria ser o início de uma transformação. E aí a igreja, ela estagnou, ela estacionou, ela parou no somente aceitar a Jesus e de seguir a Jesus. Quando muitas das vezes este seguir, às vezes está seguindo um monte de coisas, menos a Ele. Nós vamos entender nesta noite aonde a gente está e se de fato nós somos filhos. Amém? Vocês estão prontos? Eu posso contar com o coração de vocês para entender algumas coisas nesta noite? Eu marquei algumas coisas aqui, eu vou tentar ler. A primeira coisa que a gente vai falar é que a identidade de filho, ela é formada numa revelação. Amém? Primeiro tópico, identidade de filho. Qualquer pessoa aqui, todo mundo aqui tem identidade, amém? Seu RG, que caracteriza quem você é. Idade, aonde nasceu, o nome do pai, da mãe, do pai se o tem. Então a sua identidade, ela revela quem você é. Só que muitas pessoas contêm o seu RG, porém não sabem quem é. Então a primeira coisa para se identificar como filho de Deus é necessário uma revelação. Deus é bom? Isso é uma informação, amém? Mas quando eu sei que isso é uma revelação, quando eu começo a desfrutar, a provar a bondade de Deus,
Enquanto eu só sei que Deus é bom, porém não desfruto, nunca provei a bondade de Deus, ela só é uma informação. Amém? Quem aqui já falou que Deus é Pai? O mundo diz que Deus é Pai, amém? Existe música falando sobre isso. Deus é Pai? Amém. Mas isso é uma informação também. Quando vai se tornar uma revelação? E aí começa a pegar um pouco. Porque no nível quando essa revelação se torna verdade dentro do seu coração, a revelação de que você é filho, vai ser tão evidente que Ele é Pai, que não vai ser somente suas palavras declarando, mas as suas atitudes, elas vão ser condizentes com as suas declarações. Tem pessoas que falam assim, Deus é bom, mas nunca provou de Deus. E a mesma pessoa nunca provou que Deus é Pai, mas fala em oração que Deus é Pai, canta canções que Deus é Pai, mas algumas coisas dentro da nossa história provam que Deus não se revela para a gente como Pai. Por quê? No nosso coração, na nossa verdade ainda a gente não entendeu que além de uma informação, nós temos que entender e receber como uma revelação. O que a revelação faz? Ela traz à tona os fatos. Amém? Antigamente nós tirávamos foto, mandava revelar, e aí a gente via como saíam as fotos. Se a foto não era boa, a gente não, isso aqui não serve, vamos guardar. Então a revelação, ela mostra, ela traz os fatos de algo. Então enquanto você entende que Deus é Pai somente como uma informação, você pode ser abençoado, você pode ver a igreja, você pode chorar, você pode até dar certo em algumas questões. Mas quando você entende no seu coração a revelação de que Ele realmente é o teu Pai, você se levanta como filho. E se levantar como filho está o segredo de uma igreja sarada. Se colocar como filho, se tornar um filho, será de extrema importância para a continuidade de uma igreja que vai impactar essa geração. Diz a palavra em Romanos que a criatura, elas estão esperando o quê? A manifestação dos filhos. Não fala dos crentes, não fala dos evangélicos, não fala dos cantores, não fala dos pastores, estão falando dos filhos. Então os filhos é aqueles que vão impactar uma geração. Por isso que o inferno, por isso que o diabo não quer que você reconheça o seu lugar. Quando você não conhece quem você é, você sabe para onde você vai. Um filho sem identidade, quem ele é? Eu tenho um pai, nós todo mundo, né? Nós nascemos. Meu pai saiu de casa, meu irmão mais novo tinha 1 ano de idade, ele tem 31 anos. Eu cresci muito revoltado com a questão paterna. A figura de um homem, era muito complicado. E quando eu tinha 15 para 16, que eu me envolvi com Deus, tudo aquilo que eu não recebi em casa, eu ia para a igreja tentar achar a resposta. Eu acho que muitas pessoas já fizeram isso. Quando não encontrou resposta em algumas coisas, correram para a igreja, achando que somente o fato de ir à igreja ia ser o suficiente. E aí você vai, se relaciona com a igreja, cresce na igreja, se envolve no ministério, mas aí dentro ainda tem alguns buracos que não foram resolvidos. Porque esses buracos não é o ministério, não é a igreja, sabe? Elas são a identidade formada. Uma vez ela não formada, você não tem destino. E o pai, a paternidade, tem a capacidade de dar destino para o filho. Então eu cresci até os meus 15 anos sem saber o que eu ia fazer. Sem saber para onde ia, não sabia nem o que eu ia ser quando fosse adulto. Porque quem deveria, pela palavra, me dar destino, foi embora. Então uma paternidade falida, que não se representa, ela vai deixar de dar destino para o filho. E aí a primeira coisa que eu quero falar nesta noite: se você está dentro de uma igreja, se você serve ao Senhor, mas se sente perdido, você está sem destino,
é porque você ainda não entendeu a sua identidade de filho. E aí, se a gente for falar de Deus como pai, eu vou chegar em Deus como pai, mas eu quero falar sobre a sua estrutura familiar nesta noite. Nós temos aqui homens, mulheres, pais, filhos, mas na sua história, na sua identidade, na construção da sua identidade como filho, como que foi? Na representatividade masculina de um homem, como que foi a sua criação? Porque nós vamos transferir essa relação para Deus. A gente corre o risco de transferir essa relação para o casamento. E muito mais perigoso é transferir a nossa falta de paternidade para os nossos filhos. Eu tinha um problema muito sério quando eu tenho 3 filhos. Eu casei com 20 anos. Nós estamos juntos tem 22 anos, irmãos. Tem um cara de bebê, mas é tudo isso. Os primeiros momentos da minha paternidade foram terríveis. Porque eu reproduzia com o meu filho mais velho tudo aquilo que eu repudiava no meu pai. Tudo aquilo que eu falei que eu não ia fazer como pai, de uma maneira muito inconsciente, eu estava reproduzindo, porque eu não tive destino. Eu não tinha alguém que me desse estrutura, você entende? E eu falei, Deus, eu não quero reproduzir, isso é maldição. Eu não aceito, porque eu tenho no Senhor um pai que eu não tive. E aí eu comecei a matar a minha carne, porque era preciso testificar no meu espírito que eu era filho. Enquanto eu não me entendesse que eu era filho, eu não poderia ser pai. Enquanto você não entender que você é amado, filho, você não vai conseguir ser um pai de excelência. E não é porque você não quer, não. É porque você não tem estrutura, você não tem condição, porque você não teve alguém que investisse em você para isso. Eu tenho 3 filhos hoje, e toda vez que eu me pego, eu já consigo falar, não, isso aqui não é eu. Isso aqui é o diabo tentando me desfigurar a minha identidade. E o diabo, ele vai tentar desfigurar a sua identidade. A identidade de filho de Deus, ela tem que ser vista todas as vezes. E como é essa identidade? Ela sabe quem é e para onde vai. Quando eu sei quem eu sou, ninguém me rotula. Quando você sabe quem você é, você não vive à mercê do que os outros pensam. Você não se move por causa do outro, você se move por aquilo que você é. Então, uma identidade revelada de filho, ela inicia um processo muito grande em Deus. Amém? A segunda coisa, glória a Deus. O poder e a influência da paternidade. O poder da paternidade, ela é uma pedra que, se colocada de uma maneira correta, de uma maneira incorreta, ou lugar errado, ela pode, além de criar danos, matar. E se essa mesma pedra fosse colocada de maneira correta, ela vai servir de trampolim para o crescimento. Então a paternidade, ela significa uma pedra. O pai, a paternidade tem este poder. Então uma paternidade mal resolvida, ela pode matar uma geração. É duro o que eu estou falando, né? Porque a gente vai falar um pouco da nossa realidade. Porque Deus, nessa noite, Ele quer tratar com a nossa história. Ele quer tratar com aquilo, com quem a gente se tornou, com as marcas que a gente carregou, até chegar onde a gente chegou. Tem coisas muito mal resolvidas na nossa história que Deus falou assim, você não pode mais andar desse jeito.
Você precisa tratar esses lugares, porque eu quero te colocar em lugares de cura, de transformação. Mas você precisa deixar que eu entre nesses lugares. Transforme esses lugares. Então, para poder entender, 3 coisas formam uma paternidade de excelência. A primeira, da direção. Uma paternidade de excelência, ela traz direção. Nós estamos falando de paternidade humana, mas vamos falar agora como cristão. Se Deus é pai e você é filho, e um dos seus atributos é a direção, como que você está diante de Deus em relação à direção que Ele tem te dado? Ao destino que Ele tem para você? Se o pai tem o poder de dar destino, dar direção, uma vez que o pai não se faz presente, essa criança vai crescer totalmente perdida. Amém? Quem aqui nunca começou um negócio e parou porque não sabia se ia dar certo? Isso é falta de direção. Quem aqui tem medo de casar, tem medo de constituir família porque acha que não vai dar certo? Isso é falta de direção. Não se sente pronto. É a falta da paternidade que vai dar destino. Você entende isso? Vai dar direção para o filho, porque vai olhar no pai um modelo. Eu estava hoje no trabalho, o rapaz, ela falou assim, vou fazer 50 anos de casado. Eu não preciso provar mais nada para os meus filhos, porque eles já viram, isso assim natural, já viram em casa um modelo. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, é uma paternidade muito bem construída, porque deu destino para os filhos. E assim é Deus para a gente. Ninguém que chega até a Deus fica perdido. Ninguém que vem até o altar, ninguém que se entrega a Jesus anda sem destino. Se você está nesse lugar e não sabe para onde você vai, você ainda não entendeu que você é filho, nem que Ele é o teu pai. Se você na tua vida, no casamento, nas suas finanças, como pai, como filho, você ainda não me entendeu alguns lugares, é porque você ainda não me entendeu que você precisa de destino. Deus tirou o povo lá do Egito e falou o quê? Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Tinha um destino, não tinha? Eles não saíram para um lugar aleatório, eles tinham um lugar já preparado, porque o pai, ele dá destino para o filho. Agora, uma igreja que saiu para onde vai, o que vai ser do amanhã, me perdoa a minha expressão, mas nós estamos parecendo enteados. Sobrinho, qualquer outra coisa, menos filho. Eu vou precisar correr, irmãos, eu marquei muita coisa. A gente vai chegar no final, eu quero só deixar isso aqui bem claro para a gente. O pai dá direção, amém? Uma outra questão é que o pai... Por que o pai dá direção? Porque o pai ele vai construir o futuro para o filho. Isso é natural. Se você pegar os pais aqui nesta noite, a mãe quando pega o filho, ela coloca bem no colo, parece que encaixa ali, né? Fica certinho. Agora o pai quando pega o filho, já vira o filho para frente, coloca nas mãos e fica... não é isso? Pode reparar, o pai até pega assim, mas naturalmente ele pega para frente, abraça assim, porque o pai tem na sua natureza de colocar o filho para fora. Você entende isso? A mãe traz para perto. O pai, ele educa, ele cria e coloca para fora. Você entende isso? Aí, o pai tem o poder, e na Bíblia, o pai, ele tinha a obrigação de dar um nome para o filho. Amém? Por que o pai dava um nome para o filho? Porque ele estava declarando no nome que ele teria um plano preparado para aquele nome, para aquela criança com o nome. E vai dizer em Gênesis 35, 18, uma história muito real, muito linda. Que uma mãe está prestes de dar à luz a um filho. Só que ela morre no parto. E antes de morrer, ela dá um nome para a criança. Se chama Benoni, que significa filho da minha dor. Quando Jacó chega e ele ouve, qual é o nome que deram para a criança? Aí responderam, Benoni. Ele falou, de jeito nenhum. Ele não se chamará filho da dor dela. Ele vai se chamar filho da minha força,
filho da minha destra. Porque o pai tem o poder de dar o destino, de colocar, sabe, o plano. Imagina aquela criança crescendo. Vem aqui, filho da dor da sua mãe. Vem aqui, você que é um viciado, uma prostituta. Quantos aqui não ouviram palavras assim na sua infância? Desgraçado, você não vai dar certo. Você nasceu de um ventre, onde o mundo te colocou para fora para você não dar certo. Mas o nome que o Pai Celestial te dá é filho da minha força, filho da minha destra. Você nasceu para dar certo, você nasceu para poder vencer. Aonde lá fora disseram que você nasceu para dar errada, mas o nome que Deus te dá nesta noite é filho da minha força. Oh, Espírito de Deus, lá fora você pode ter recebido muitos outros nomes, mas o nome que Deus te chama, o nome que Ele te dá, ninguém pode apagar. E Jacó sabia muito bem disso, irmãos. Quem foi Jacó? Como ele nasceu? Qual era a história de Jacó? Enganador, suplantador, mentiroso. Então ele falou assim: não, eu sei o que eu passei. Eu não posso deixar que o meu filho seja fruto da mesma coisa que eu passei. Não, o meu filho não vai se chamar um filho de dor, não. Ele vai se chamar filho da minha força. Porque eu me encontrei com Deus e Ele trocou meu nome. E Ele se chamou Israel de Deus. Jacó sabia na própria vida a troca de nome. Ele teve uma história onde ele ficou na sombra do seu irmão. Viveu à margem do outro. E quando você não tem a sua identidade formada, você vai sempre procurar aprovação, sempre procurar a resposta no outro, querer a coisa que é do outro. Você nunca vai achar que é para você, porque você não conhece nem quem você é, o seu potencial. Jacó cresce olhando Esaú forte, caçador, alguém que sempre era amado pelo pai, e ele era franzino, era alguém que estava lá sempre na aba da mãe, mas sempre se passando pelo outro. Quando você não sabe quem você é, você corre o perigo de se passar por outra pessoa. O fato disso é que ele vai chegar perto de Isaac, ele está quase prestes de morrer, e a mãe fala assim: ó, se prepara aí, prepara o guisado aí, porque eles vamos pegar, vamos falar com o seu pai. E quando ele chega até o pai já sentindo que algo está estranho ali, ele fala: sou eu, pai. Esaú, Esaú? Ninguém engana o pai, filho. Aí a gente acha que engana, irmãos. Aí Esaú, ele vai falar: sou eu, é que eu estou cansado. Vai inventar uma história, porque você vai sempre criar história, porque você não consegue nem saber quem você é. Vai dizer que ele pega a bênção, ele fala que ele é quem? Esaú. Você pode mentir quem você é para o pastor, para o seu esposo, esposa, para o seu filho, mas vai chegar uma hora que você vai ter um encontro com o próprio Deus. Vai dizer a história que ele está lá no vale de Jaboque, o céu se abre, uma escada se põe, um anjo desce, e ele vê que era o próprio Deus. Ele começa a dialogar com aquele anjo, começa a falar: me abençoa, me abençoa, me abençoa. E quando o anjo toca na coxa dele, fala: quem é você? E nesta noite, essa pergunta para a igreja: quem é você? Talvez ele pensou: se eu falar que eu sou Esaú, ele vai falar: mentiroso, porque você não é Esaú. Porque ele já se passou por outras vezes. E quando ele responde, eu sou Jacó. Eu sou um mentiroso, suplantador, um enganador. Até hoje eu tentei fazer de outras formas e só deu errado. Mas eu estou diante do Senhor e eu não consigo mais fingir aquilo que eu não sou. E nesta noite, se você até hoje fingiu muito acerca das tuas dores, de quem você é, do seu casamento, Deus está aqui falando: quem é você? E se você for sincero com Deus, fala: eu queria ser Esaú, mas eu sou Jacó. Ele tem para você um novo nome. Amém? Ele tem para você um novo nome. E diz a história que Deus marca a coxa de Jacó e troca o nome dele.
Então se prepare nessa noite para sair daqui com a sua identidade formada. Amém? Formada. Não aceite menos do que isso. Não aceite que ninguém roube quem você é, a sua fé, a sua alegria. Porque se isso acontece é porque você está deixando as pessoas mover a sua vida. E isso não mostra que você é filho. Amém? Os filhos têm, os pais, a paternidade traz limite. Se você foi criado pela avó, pelos avós, pela mãe, pode até ter limites, mas é papel do pai dar limites ao filho. Amém? E a gente somos uma geração que foi muito proibida. Eu estou na igreja desde os meus 9 anos. Então eu cresci numa igreja muito religiosa, não podia nada. E aí então você cresce dentro de limites totalmente complicados. Aí tem muita educação cheia de limites, porém tem umas que não tem limite nenhum. E uma igreja sem limite, uma vida sem limite, quando você se torna livre, você vai extrapolar os limites. Os limites, eles são dados em amor, amém? O pai corrige a quem ele ama. Agora, quando eu imponho limites sem ser em amor, eu vou estar criando prisão. E quando você se torna preso por algum limite que não é em amor, quando você se tem a oportunidade de sair dali, você vai ultrapassar os limites. Quem aqui não conhece alguém que nunca bebeu? Aí vai uma vez só, bebe, aí passa mal. Aquela menina que era filhinha do pai, não saía na rua, aí saiu a primeira vez engravida. Porque não aprendeu em amor os limites. E aí vai e ultrapassa todos os limites, porque foi criado nos limites totalmente sem amor. Então uma igreja que não respeita os limites em amor, pode também não desfrutar dos benefícios da salvação. Uma igreja que não respeita o que Deus está falando, não honra as leis de Deus, não obedece os seus mandamentos, ela corre o risco de não desfrutar dos benefícios da salvação. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas você precisa honrar. Aí uma igreja também que fica muito cheio de não pode. Meu filho tem 16 anos. Eu falo, filho, isso não é de Deus. Isso não é ambiente para você. Você quer ir? Você vai, mas isso não é o seu lugar. Eu explico para ele que não é o lugar dele, que ele tem uma herança. Ele vai no lugar, ele volta a falar, não pai, aquilo não é para mim mesmo. Eu não preciso ficar, isso não é de Deus, rapaz. Vai para a igreja. Eu crio meu filho nos limites em amor. Ele mesmo vai lá e fala assim, não, isso não é para mim. Quando você constrói a sua vida em Deus como filho, com limites, você vai falar assim, não, isso aqui não é de Deus para mim. Eu não preciso disso aqui para mim ficar bem. Eu posso viver a minha vida em Deus e será o suficiente. Eu não preciso enganar ninguém para poder ter coisas, porque eu não preciso ultrapassar limites. Eu não preciso pisar em ninguém aqui dentro para poder estar no altar. Eu não preciso fazer coisas para poder ofender e matar alguém só para o meu ego sair. Não, eu posso respeitar os limites em Deus e desfrutar os benefícios da salvação. Então, uma paternidade saudável, ela vai impor limites em amor, amém? Uma outra questão, para a gente já correr para o final. Os filhos têm herança, amém? Vai dizer a palavra em Lucas 15, uma parábola muito conhecida. 2 filhos, um pai. Um filho fala, pai, dá-me a minha herança. Dá-me o que é meu, porque eu vou embora. A herança só se dá quando o pai morre, irmãos. Ninguém toma herança com uma pessoa viva. O cara nem tinha morrido, ele queria a herança. E vai dizer a história que o pai entrega a herança para o filho. Só que ele lá fora, ele gasta tudo, ele perde tudo, ele está totalmente perdido. Porque o fato de você ser filho e ter herança, não quer dizer que você pode desfrutar dela de qualquer jeito. A primeira coisa é, os filhos têm herança, mas a maturidade te dá acesso. Você entende isso? O filho tem herança, mas a maturidade dá acesso.
Então, o filho que ficou, quando o filho volta, porque é um complicado aqui. O filho que vai, gasta tudo, o pai está esperando ele voltar. Quando ele volta, ele faz uma festa. Só que o filho que está dentro da casa, ele não desfruta. Ele não foi, não pegou a herança, mas também não desfruta. Aí eu vejo dois tipos de igreja. Uma que quer as coisas antes do tempo, que está buscando coisas que não é o tempo, ainda não amadureceu para ter acesso. Até tem as coisas, mas perde no meio do caminho. Vai lá para fora, se machuca. Vai lá para fora, dá errado. Aí volta, mas o que estão aqui dentro não evolui, não cresce, não desfruta. Por quê? Porque não me entendeu o lugar do acesso. É até mais velho, é até maduro, porém ainda não a ponto de desfrutar, não de ter acesso, porque acha que o pai tem que ir lá, tem que falar, tem que fazer, tem que mostrar. Sabe esses crentes? Ele falou: filho, tudo que é meu é teu, está aqui, você nunca fez questão. Nunca fez questão. E o teu irmão que estava perdido e foi achado, você está reclamando. Então os filhos têm herança, amém? Nós temos uma herança em Jesus. Nós temos uma herança no Pai, mas para termos acesso é necessário nós amadurecer. Para que a gente não perca. Para que a gente não, desperdice aquilo que Deus nos deu como direito. Amém? A terceira e última coisa, o espírito de orfandade rejeitado. Nós falamos sobre a falta de identidade de um filho, e nós falamos sobre uma paternidade muito bem resolvida. Porém, uma orfandade, um espírito de orfandade, ela opera para aqueles que não têm filhos, ou para aqueles que não têm pai, e para aqueles que têm pai, porém não têm presença do pai. A Bíblia fala assim que Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas sim o espírito para sermos filhos, né? Como de órfãos, né? E aí ele está falando assim para a gente: a orfandade, ela gera escravidão. O que a orfandade é? É como um lobo, irmãos. Ela espera a paternidade sair, para ela vir sequestrar. Se você não se sente que Deus é seu pai, a orfandade ela vai te sequestra. Ela te rouba. E esse espírito ele te aprisiona. Ele te escraviza. Se você pegar pessoas lá fora, a grande maioria, se você pegar essa estatística que a gente leu aqui, dessas 57 milhões de pessoas, se você procurar elas são pessoas talvez que não deram muito certo na vida, já usaram drogas, se prostituíram, muitas deram talvez muito certo, mas a maioria talvez não, porque o espírito de orfandade as aprisionaram, as colocaram numa condição de escravidão. Só que a Bíblia diz que nós não recebemos esse espírito, mas o espírito de adoção. Existe um costume em Roma, a Roma antiga, que se o pai tivesse o filho e não quisesse o filho, ele poderia pôr o filho para fora para ser adotado. Amém? Porém, se ele adotasse uma criança, ele jamais poderia colocar para fora. Entendeu aí? O pai poderia não querer o filho, mas se ele tiver um adotado, ele não poderia desfazer dele. E aí Deus olha para a gente, entrega o seu único filho, rejeita este filho, para que você e eu fôssemos adotados. Ele olha na cruz, Jesus está falando assim: por que me desamparaste? É o mesmo sentimento de abandono que este filho desse romano teria. Ele está falando assim: por que me desamparaste? Por que me abandonaste?
Porque ele estava sendo entregue para que eu e você fôssemos adotados como filhos, porque não, para que a gente não tivéssemos mais o espírito do medo, do temor, mas sim de filho, e poder dizer: Abba, Pai. Filhos legítimos ou filhos adotados, todos eles têm direito na mesa do pai. O pai não podia tirar o filho legítimo, o adotado mais para fora. Talvez sim o legítimo, mas não o adotado, mas legítimo não. Ambos eram filhos iguais do pai. Então Deus olhou para a terra e falou: filho, eu vou ter que te rejeitar, para que eu pudesse adotar uma geração, para que eu pudesse adotar a humanidade e fazê-los dele filhos. Eles vão entender que quando eles se tornarem filhos, o poder que existe em mim vai emanar neles. E é tão sério isso, irmãos, que quando Jesus está falando no capítulo 17 de João, que ele vai morrer, ele fala assim: ó, eu não vos deixarei. Foram 3 dias, irmãos. 3 dias, ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos. Ele estava preocupado com o quê? Com o espírito de orfandade. Eu vou morrer, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Irmãos, esse livro é cheio de promessas, que eles iam ter poder, que eles iam ser a igreja, mas ela começa na onde? Vocês não estarão órfãos. Porque ele entende que a ausência da paternidade pode gerar orfandade. E quando você se torna escravo em alguma coisa, você não consegue produzir. Você não consegue dar certo, até querendo dar certo. Você não deixa de errar, porque você não erra porque você quer, você não consegue parar de errar. Por quê? Porque é o espírito de orfandade. Mas nesta noite, Ele tem um espírito de adoção, para que eles talvez não se sintam filho. Talvez você entrou aqui e falou: eu nunca me senti amado, eu nunca me senti abraçado na minha história, no meu casamento como filho. Mas Deus nesta noite se coloca nesse lugar como um pai, que vai para você assim: se levante, porque eu te dei um nome, eu te adotei como filho, e eu não vou te rejeitar, eu não vou te abandonar, assim como lá fora te abandonaram, te esqueceram, eu, o teu pai, jamais te esquecerei. Pode uma mãe abandonar o filho que amamenta, porventura ela pode sim, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. E alguém que conhece esses lugares, essa identidade, que não sofre a orfandade, que entende a paternidade, desfruta Efésios capítulo 1 e 2, que somos abençoados por todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais, porque isso é direito da igreja, dos filhos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. No capítulo 4 de João, vai dizer que existe uma procura pelos verdadeiros adoradores. Amém? Mas vai dizer lá que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Até para adorar tem que ser filho, irmãos. O Pai procura os filhos, eles são os verdadeiros adoradores. Talvez a sua história até hoje não foi tão boa como você sonhou que fosse, quis tanto que fosse. Talvez você foi abandonado na sua adolescência, na sua fase de criança. Talvez seu pai judiou de você, agrediu você e abusou de você. Talvez você perdeu muito e não consegue nem se relacionar hoje, sabe, com o seu esposo, com os seus filhos. Eu não sei aonde, mas Deus está aqui para curar este lugar nesta noite. Para curar as suas marcas, as suas feridas. Uma igreja que não é curada na sua paternidade, não recebe a sua identidade de filho, talvez não vai desfrutar a totalidade daquilo que Deus tem preparado para ela. Eu quero convidar você nesta noite a receber o toque do Espírito Santo.
fazer valer essa palavra dentro do seu coração nesta noite. Talvez você precise de cura. Talvez você não consegue nem pedir perdão. Foi tão machucado que o perdão é algo que você talvez não consiga expressar. Você até quer, mas não sabe nem como fazer. Talvez você carregue marcas de agressão físicas, agressões verbais. O Pai está aqui na noite, neste lugar, e tem te chamado: filho, eu tenho um projeto para você, eu tenho um nome para você, um nome que o mundo não vai te chamar, a não ser que você se manifeste como meu filho. Talvez os nomes que você carregou até hoje, por mais que você fale, isso não me representa, isso não me define, mas lá dentro você foi marcado por algo. O Pai está te chamando aqui para poder te dar um novo nome. Diz Apocalipse que Ele deu nome nas pedras em Jerusalém. Existe um nome para cada um de nós. Um novo nome, novas vestes. O Espírito que o mundo não pode receber é o mesmo Espírito é o Espírito que Ele está dando para a igreja nesta noite. Ele quer colocar para fora o espírito de orfandade. Ele vai ser totalmente expulso nesta noite. Nós iremos orar. E você que precisa de cura, você que precisa de talvez um toque diferente do Espírito Santo, em lugares que foram marcados, você tem liberdade para vir até o altar. Queria que pedir para apagar as luzes. Enquanto o louvor vai estar ministrando, você que está enfermo, vem até o altar para que a gente possa orar por essa enfermidade. E nós cremos que ela será curada como filho. Você tem herança do Senhor. E essa herança, ela é cura para a tua vida, para a tua alma. Se você em alguma área se sente estagnado, não consegue produzir, parece que as coisas não vão para frente, Deus tem para você destino nesta noite. Vem para frente em nome de Jesus. Você que já tentou, bateu em muitas portas, mas parece que elas não se abrem, parece que nada vai acontecer. É para você nesta noite, o Senhor está te chamando para o altar. Se você não se sente filho, se você talvez perdeu, o Senhor está te chamando nesta noite. Talvez você não tenha coragem de expor as suas feridas. Mas se permita agora que, em nome de Jesus, o Espírito Santo, tocar neste lugar de dor. Tocar nesse lugar talvez que você prefere que ninguém entre. O Espírito Santo, Ele quer curar a tua alma nesta noite. Muito mais que curar somente o teu corpo físico, talvez curar as tuas finanças, curar as tuas coisas, o teu casamento. Ele quer curar quem você é. Talvez você vive depressão, vive ansiedade. O Senhor, Ele quer curar a tua vida neste momento. Vem para o altar, venha receber o teu milagre, venha receber a tua libertação, a tua restauração nesta noite. Nós iremos orar, e se você sentir liberdade, venha em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, Jesus. Nós bendizemos o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Como filhos, Pai, nós queremos nos apresentar a Ti. Nós não queremos mais, Senhor, viver sem identidade de filho. Pai, nós não queremos mais estar distante da Sua paternidade, Deus. Porque o Senhor é o Pai por excelência. O Senhor é aquele que pode fazer, Deus, infinitamente mais, Senhor. E quantos aqui talvez nesta noite entraram nesse lugar, Senhor, Deus, com o seu coração, com a sua vida ser totalmente perdida, sem destino, talvez sem limites, Pai. Mas nós cremos nesta noite em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Pai, que há uma libertação, Deus. Há uma libertação para aqueles, Pai, que são filhos, que talvez ainda não entenderam este lugar, porque foram machucados, foram abusados, ouviram palavras, Senhor, e não conseguiram até hoje desfrutar, Jesus, deste lugar de filho, de reconhecer e de ter a revelação de Deus como Pai. E eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, sara os corações, Senhor, cura as feridas, Senhor, derrama azeite nessa casca, Pai, nessa ferida, nesta noite, derrama, Pai, azeite, cura este lugar, Senhor, que só o Senhor sabe, só o Senhor pode curar. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos libertação do espírito de orfandade, Senhor. Aqueles que até hoje não conseguiram andar, Deus, oh Pai, como filhos livres, como os filhos maduros, foram levados, Senhor, como uma roupa, como uma cada, Pai, na areia, que vem o vento e a derrubou, Senhor. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que eles possam ser edificados no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós damos uma ordem nesta noite, para que os filhos, Pai, se levantem, para que os filhos se coloquem de pé, Pai, em nome de Jesus, filhos maduros, filhos, Pai, que vão, Pai, ter acesso à herança do Pai, que vão desfrutar, Senhor, daquilo que o Deus, Pai, que o Senhor irá fazer. Nós declaramos nessa hora, Pai, saúde espiritual, saúde, Pai, na alma, na emoção, no corpo físico dos teus filhos. Pai, cura, Pai, as enfermidades nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos agora, Pai, a Tua presença. Pai, como diz no verso 16, o Espírito, Pai, testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então, com o Teu Espírito agora, Senhor, testifique, oh Pai, testifique nesta noite que eles são filhos, Pai, que eles são filhos, que eles são amados, Pai, que as palavras, Pai, que eles ouviram lá fora, oh Pai, de destruição, Pai, que, oh Pai, para trazê-los, Pai, peso, elas não têm poder, elas não terão poder, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, aquele que já foi abusado, talvez não tenha coragem de expor, Deus. Traz cura na alma dessa pessoa, Pai, na emoção dessa pessoa. Pai, quantos filhos foram abandonados e acha que o Pai também irá abandonar, que Deus irá abandonar, que Deus não irá abençoar, Senhor, essa pessoa. Deus, cura a emoção dela, cura agora, Pai, o espírito dela nesta noite. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos sobre a Tua igreja esse tempo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam alcançados pela graça do Pai. Oh Espírito Santo,